Olá pessoal do ETEC Brasil, eu sou a professora Caroline, estarei com vocês aqui para estudar um pouquinho sobre os fundamentos do direito tributário, uma matéria que vocês já têm uma noção, que vocês já estão estudando nesse módulo, então eu estou aqui para complementar um pouquinho desse estudo de vocês. Vamos lá? Fundamentos do direito tributário. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero relembrar com vocês alguns pontos que vocês já viram ao longo deste módulo para a gente pegar o gancho e seguir em frente o nosso estudo. Sistema constitucional tributário. Nós sabemos, nós já estudamos, que o homem ele não vive sozinho, ele vive em sociedade e essa sociedade, para que ela cresça e se desenvolva, ela precisa estar organizada. Essa sociedade organizada, nós chamamos de Estado. O Estado, ele precisa de recursos, ele precisa de meios para atingir o seu fim, que é o bem comum. Como é que ele consegue esses recursos? Um dos meios é a tributação. É fazer com que o particular, com que cada membro da sociedade contribua com um pouquinho da sua renda, com um pouquinho do que tem, em prol da coletividade. Então, o sistema constitucional tributário é justamente o conjunto de normas agrupadas neste conceito de tributo. Ou, falando de uma forma mais técnica, são as disposições constitucionais destinadas a regulamentar a atividade tributária de um Estado ou ainda regulamentar a participação do indivíduo nas despesas públicas. Basicamente, então, nós temos o sistema constitucional tributário. Ótimo! Conjunto de normas agrupadas pelo conceito de tributo. O que é tributo? Vocês já viram. Tributo, toda prestação pecuniária, compulsória, obrigatória, em moeda, ou seja, eu não posso pagar tributos, por exemplo, em serviços ou em bens, né? Ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito, ou seja, eu não estou pagando uma pena. O tributo, ele não é uma sanção por uma ilicitude, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o administrador tem que fazer exatamente o que a lei diz que ele tem que fazer. Tributo, então, é um gênero do qual decorre 5 espécies, que nós chamamos de espécies tributárias, ou então os instrumentos da tributação delineados pelo sistema constitucional tributário. Que espécies são essas? Vamos lá? Vamos jogar aqui naquela ali? Ótimo. O tributo, nós temos os impostos, que é o foco do nosso estudo, as taxas, vocês já estudaram também, contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Para a nossa aula, o que a gente precisa saber, o que a gente vai estudar com ênfase são os impostos, porque os demais vocês já têm, né, no seu estudo e vocês também podem olhar na apostila de vocês que lá também fala um pouco mais sobre essas espécies. Antes de falarmos então dos impostos propriamente ditos, nós vamos relembrar alguns termos, algumas expressões que vão ser muito úteis ao longo do nosso estudo e que vai fazer parte da rotina de vocês, enquanto técnicos em serviços públicos, quando estiverem lidando com tributos, enfim, com o direito tributário como um todo. Primeiro conceito, relação jurídico-tributária. O que é a relação jurídico-tributária? É justamente o vínculo que se estabelece entre o Estado, aquele que precisa do recurso, que cobra o recurso, e o contribuinte, que é aquele que paga, né, essa prestação, e o objeto deste vínculo, o qual é? Uma obrigação tributária. O que é a obrigação tributária, então? Obrigação nós sabemos, um dever, uma prestação tributária, então, relacionada a tributos. O que é a obrigação tributária? Ela está definida no Código Tributário Nacional como principal, quando eu preciso pagar um tributo ou uma penalidade, geralmente eu pago esta penalidade porque eu deixei de cumprir a minha obrigação principal, ou ela pode ser acessória, que é fazer
ou não fazer algum ato no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Por exemplo, apresentar declaração de imposto de renda, preencher declarações para exportação ou importação de produtos, né, são as chamadas obrigações acessórias. Esta relação jurídica tributária, que tem como objeto uma obrigação, ela precisa ter dois lados. O lado que cobra e o lado que tem que pagar, o lado que deve. O lado que cobra nós chamamos de sujeito ativo, que é a pessoa jurídica de direito público a quem compete exigir o cumprimento da obrigação. Neste caso, ele é o credor da prestação pecuniária, a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Quem é o sujeito passivo dessa obrigação tributária? É aquele, então, obrigado ao pagamento do tributo ou da prestação pecuniária. É o devedor desta prestação, que nós conhecemos muito bem como contribuintes. Somos nós, eu, vocês aí, todos nós somos então os contribuintes. Hipótese de incidência. Hipótese de incidência é a descrição legal de um fato de forma hipotética, prévia e genérica. Ou seja, a lei vem e prevê uma situação, ela prevê a ocorrência de um fato. Então, isso é o que nós chamamos de hipótese de incidência. Quando este fato ele acontece no mundo real, por exemplo, eu aufiro uma renda ou eu adquiro a propriedade de um imóvel, eu estou diante do quê? Do fato gerador do tributo, a concretização, a realização da hipótese de incidência, ou seja, daquela ideia que a lei trouxe que, se caso acontecesse, seria então passível da cobrança do tributo, o fato gerador. Uma observação importante, no material de vocês, hipótese de incidência e fato gerador são tidos como sinônimos. Então, se nós falarmos hipótese de incidência, fato gerador, no material de vocês, O fato gerador, então, é a concretização, a realização da hipótese de incidência. A lei previu uma situação, a situação no momento em que ela acontece, ela é chamada de fato gerador. Uma observação importante é que o material de vocês ele considera as duas expressões sinônimas. Então, se nós falarmos em hipótese de incidência ou fato gerador, nós estaremos trabalhando com a mesma figura. Base de cálculo. Base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar. Então, eu tenho um valor, eu tenho uma expressão que servirá de base para o cálculo daquilo que eu realmente tenho que pagar ao Estado. E essa alíquota, o que é? É o percentual ou o valor fixo que vai incidir sobre a base de cálculo para que então eu possa chegar ao valor do meu tributo, aquilo que eu tenho que pagar ao Estado. E por último, competência tributária. O que é a competência tributária? É a faculdade, o poder que a Constituição atribui a determinado ente político para que este institua um tributo descrevendo, por lei, é claro, a sua hipótese de incidência, o seu sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota. Então, eu posso dizer que a competência tributária é o poder. Só que esse poder não é um poder dever, é um poder faculdade. O ente político, ele pode, se ele quiser, instituir tributos dentro dos limites que a lei confere a esse ente. E quando nós falamos em ente, o sujeito ativo, eu estou falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sabendo então que cada ente político tem a sua competência, ou seja, tem o seu poder de instituir e cobrar tributos, a fim de atingir os seus objetivos, os seus fins específicos, o que é importante colocar agora? Que a Constituição, ela não traz isso de maneira ilimitada.
o ente pode cobrar tudo o que ele quiser, da maneira que ele quiser, o momento que ele quiser. Não, calma aí, não é assim. A Constituição traz limites a esse poder. E esse limite é o que nós temos conhecido como limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou seja, as paredes que a Constituição coloca nesse poder, nessa gama de direitos que o ente público tem na hora de instituir, na hora de arrecadar, meios, arrecadar fundos para cumprir os seus objetivos. A Constituição, ela traz dois tipos de limitações. As limitações sob a forma de princípios e as limitações sob a forma de imunidades. Os princípios, eles regulam e norteiam a competência dos entes políticos e as imunidades, elas proíbem a tributação sobre certos bens, pessoas ou fatos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses limites. Os princípios, eles estão definidos lá no artigo 150 da Constituição, que vai dizer o que para nós? Sem prejuízo de outras garantias, é vedado, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Qual é o primeiro inciso? Qual é a primeira proibição que ele nos traz? Exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Ou seja, eu só posso tributar, eu só posso instituir, cobrar um tributo quando eu tiver uma lei para isso. Esse é o chamado princípio da legalidade. E quando eu digo lei ordinária ou lei complementar, na forma que dispuser a Constituição. Claro que existem algumas exceções, e essas exceções estão nos chamados impostos regulatórios, que são os impostos que eles trabalham para regular o comércio, regular a economia. Então, esses impostos, eles estão aqui como exceção ao princípio da legalidade, ou seja, um decreto presidencial, por exemplo, pode majorar, pode aumentar ou diminuir a alíquota ou a base de cálculo de alguns impostos. No caso, imposto de importação, exportação, IOF, IPI, que são os chamados impostos regulatórios ou extrafiscais. Daqui a pouquinho a gente vai estudar mais sobre eles. Outra vedação está consagrada no princípio da isonomia. O que diz o princípio da isonomia? Que é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. O que isso significa? Isso significa que eu não posso cobrar, por exemplo, de um médico, um imposto diferenciado de um advogado. Só porque ele é médico ou só porque ele é advogado. Não. A Constituição me diz que eu preciso tratar todos igualmente, lógico, na medida de suas desigualdades. Só que eu não posso estabelecer diferenças, por exemplo, em razão da ocupação que a pessoa exerce, a ocupação da pessoa. Outro princípio, princípio da irretroatividade, está lá no inciso 3. A União, os estados, Distrito Federal e municípios são proibidos de cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, a lei que cria o tributo, ela não caminha para trás, ela só caminha para frente. Então, se eu tenho um fato gerador ocorrido ontem e hoje, por exemplo, apenas a título de entendimento, e hoje eu tive uma alteração da lei, esta lei nova não vai atingir aquele fato ocorrido ontem. Tem uma exceção, quando esta lei nova, ela for mais benéfica, ela atingir beneficamente o fato ocorrido no passado. Nesta situação, a lei pode retroagir, a lei caminha para trás. Do contrário, se for para instituir, for para majorar tributos e situações que causem prejuízo ao contribuinte, a Constituição
veda, proíbe que se aplique a fatos pretéritos. Essa é a consagração da segurança jurídica. Princípio da anterioridade. Eu não posso, ente público, ente político, não posso cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, se eu tenho um aumento de imposto no ano de 2015, eu só poderei cobrá-lo, exigi-lo, a partir do exercício de 2016. Este é o princípio da anterioridade. Mas, acho que vocês até já sabem disso. Existem algumas situações que o ente político pode pensar assim, que ótimo, então se eu só posso cobrar no exercício seguinte, então eu vou deixar para aumentar o tributo lá no dia 28 de dezembro. Porque aí no dia 1º de janeiro de 2016, eu já posso então cobrar, porque eu respeitei o princípio da anterioridade. A Constituição vem e fala, opa, não é assim não. Você só pode cobrar os tributos depois de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, a vedação aqui é que eu não posso cobrar tributos antes de 90 dias da lei que instituiu este tributo. Então, por mais que eu respeite a anterioridade um ano para o outro, eu também tenho que respeitar esse tempo mínimo de 90 dias. Tenho exceções? Tenho. Voltamos lá nos impostos regulatórios. Imposto de importação, exportação, sobre produtos industrializados, operações financeiras, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, base de cálculo do IPVA, do IPTU e do imposto de renda, eles não obedecem, eles são exceção a esse princípio da anterioridade nonagesimal ou anterioridade mínima. Princípio da vedação do imposto confiscatório. A Constituição diz, é proibido utilizar tributo com efeito confiscatório, ou seja, um tributo que a carga dele seja tão pesada que seja quase impossível manter a propriedade ou determinada prestação de serviço em razão da alta carga tributária. Isso não pode acontecer. Princípio da liberdade de tráfego, está lá no inciso 5 do artigo 150. Eu, ente político, não posso estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, com exceção da cobrança do pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O Supremo Tribunal Federal já disse, pedágio é taxa. Então, como é uma contraprestação, eu posso sim cobrar do contribuinte a prestação devida pela conservação, pela utilização da via conservada pelo poder público. Nas demais situações, eu não posso instituir um tributo que limite o tráfego de pessoas ou bens entre municípios ou entre estados da federação. Fechamos aí, então, os princípios, né? A parte das limitações ao poder de tributar sob o aspecto dos princípios. E agora vamos falar um pouquinho, então, das imunidades tributárias. O que seria, então, uma imunidade tributária? É uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Ou seja, o que é imune não pode ser tributado. É o que a gente chama de competência, regra negativa de competência. A Constituição vem e me diz, você pode, ente político, tributar, você pode instituir tributos, mas em relação a alguns aspectos, algumas pessoas ou algumas instituições que eu definir, você não pode tributar. Então, ela tira da hipótese de incidência tributária alguns fatos descritos na Constituição. Via de regra, eu só tenho imunidade com relação aos impostos. Quais imunidades são essas? São aquelas estabelecidas lá no artigo 150, inciso 6. Sem prejuízo de outras garantias, ou seja, eu não tenho só essas imunidades, eu tenho outras espalhadas pela Constituição, só que essas são as imunidades genéricas.
É proibido à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. É a chamada imunidade recíproca. Ou seja, eu não posso cobrar, por exemplo, um imposto da União, eu não posso cobrar o Estado. Mas isso, com relação, eu estendo essa imunidade às autarquias e às fundações mantidas pelo poder público, mas ao que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Então, não são todas as situações que são abarcadas pela imunidade recíproca. Ela vai atingir o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros, desde que a finalidade, desde que este tributo esteja relacionado, esta atividade esteja relacionada à renda, aos serviços essenciais da instituição. Imunidade dos templos. É proibido instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Isso, assim como a imunidade recíproca, também compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais destas entidades. Entidades imunes. Ele traz também aqui uma vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ou seja, deve haver uma lei complementar que estabeleça, então, esses requisitos, estabeleça requisitos para que essas entidades, partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação, assistência social sem fins lucrativos, ela tem então essa imunidade para si. Mais uma vez, compreendendo apenas aquilo que está relacionado às suas atividades essenciais. Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Eu também não posso, a Constituição exclui da cobrança de tributos os livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouquinho a gente volta para falar então dos impostos de cada um dos entes da federação. Espero você!